Então, vamos lá, tá? Tá aparecendo meus slides para vocês aí? Sim ou não? Sim, tá aparecendo. Tá. Então, a gente viu o fatorial comum, que não tinha... A resposta era um plano, né? Depois a gente acrescentou pontos centrais, depois acrescentei pontos axiais, que me geram, né, um modelo de segunda ordem, um modelo quadrático. A gente viu todo esse passo a passo aqui, aula passada, né? Eu ensinei como é que a gente reduz do modelo completo para o modelo reduzido, né? Expliquei direitinho para vocês isso aí. Mostrei que, na verdade, quando a gente reduz, praticamente a curva não altera significativamente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter, vamos dizer assim, um certo tato em tirar os coeficientes do modelo, porque o R quadrado pode cair demais, não foi o que eu falei, né? Já peguei artigos com modelos completos, aí eu testava tirando o modelo reduzido, o R quadrado caía, então o autor deixava o modelo completo, não tem problema, tá? O importante é saber sempre justificar, gente. O importante, assim, que eu vejo na estatística, já peguei artigos com R quadrados baixos, né? Deu tudo errado, mas o cara escreveu tão bem, justificou tão bem, que eu não tive coragem de negar o artigo. Tipo assim, tudo vai da maneira como você conduz a explicação do ferramental estatístico, tá? Mostrei o passo a passo aqui no programa, pedi para vocês estudarem isso aí, né? E terminei a aula, se eu não me engano, falando do 3, né? Deixei uma tarefinha para vocês aqui mesmo, né? Brincarem. E terminei falando do fatorial 3AK, né? Que também me gera um modelo quadrático e não tem pontos axiais. Ele intercala nível -1, 0 e mais 1, tá? Então, eu encerrei a aula da aula passada desse jeito com vocês aqui, explicando como é que fica a matriz do delineamento 3 elevado a K. Antes de eu ir para frente, alguém quer me perguntar alguma coisa? Vocês tiveram tempo de olhar essas aulas? Conseguiram olhar? Então tá, o que eu vou fazer hoje, gente, eu vou explicar para vocês 3 coisas importantes, né? Algo conceituais, tudo relacionado ao modelo. O próximo passo, o próximo slide ali, eu vou falar o que é aquele lack of fit, que a gente fala que é a falta de ajuste, né? Vou mostrar a diferença, qual a importância dele. Na sequência, eu vou falar da análise canônica, que é que a gente acha um ponto de máximo, um ponto de mínimo, tá? Eu podia simplesmente ir lá no software, até vou brincar no meu slide, tá lá assim, magicamente aparece, né? Mas eu não gosto de fazer isso. Eu vou tentar mostrar a matemática que vai estar implementada dentro do software, que é uma matemática muito pesada, algo muito pesado em termos de matriz, tá? Mas uma noção vocês vão ter o que significa aquele ponto ótimo lá. Se é máximo, se é mínimo, tá? Se dá cela, qual a opção que a gente tem para tentar achar uma função, um ponto que deixa a minha função com uma resposta alta ou com uma resposta baixa, tá? E, por último, eu vou falar da função desejabilidade com vocês. Eu não sei se vocês já usaram isso aí, já ouviram falar, que, por exemplo, quando eu quero maximizar uma resposta, dentro do mesmo delineamento, eu tenho mais de uma resposta, e eu quero maximizar todas, eu quero otimizar todas ao mesmo tempo. O que significa otimizar? Pode ser que uma seja máxima, uma seja mínima, pode ser que as duas sejam máximas, pode ser que eu queira que as duas sejam minimizadas, e assim vai. Então, a aula de hoje são poucos slides, mas é muita informação, e eu vou fazer muito passo a passo lá no estatístico. Eu estou gravando a aula para vocês aprenderem depois como é que faz, tá? E não deixe ir para frente sem me parar, caso tenha dúvida, porque depois vira uma bola de neve, tá bom? Então, vamos lá. Tendo o modelo em mãos, seja ele qual for agora, tá? Tem essa função aqui, que vocês não tinham visto comigo ainda, esse aparece aqui, esse lack of fit aqui, tá? O que agora a gente vai ter? A gente vai, antes de aplicar ou a análise canônica ou a função de desejabilidade, o que eu tenho que ter para conseguir ir para frente, né? Eu tenho que ter um bom R quadrado, eu tenho que ter um modelo que tem uma regressão significativa e que implica que uma falta de ajuste não seja significativa. O que significa falta de ajuste? Exatamente isso aí. Falta de ajuste significa falar que o modelo não significou, não está ajustado bem na tendência de curva que meus dados têm.
Então, quando a gente vê isso aqui, eu vou mostrar para vocês onde daqui a pouco aparece aqui no software, tá? Repara que ela está pretinha. Se ela está pretinha, o valor P dela sendo maior que 5%, significa que ela é não significativa, ou seja, isso é bom, quer dizer que o modelo se ajustou. Quando ela é vermelha, ou seja, o valor P vai ser menor que 5% lá no software, significa que o modelo não representa bem os meus dados. O que significa isso, né? Mais ou menos o que eu estou explicando para vocês do lado de cá. Que as diferenças entre os valores observados e os previstos pelo modelo são apenas devido à erro experimental ou o modelo realmente não descreve bem o sistema, né? Então, isso aqui, lack of fit, só vai aparecer quando eu tenho repetições. Seja ela repetições no ponto central, ou seja ela a duplicata ou a triplicata, que eu tanto falo para vocês fazerem. Por quê? Porque esse lack of fit, ele é baseado num erro chamado erro puro, que faz parte do nosso famoso erro residual que a gente viu lá na análise de variância, lá na nova, né? Só que agora é um erro que está embutido aqui dentro, que calcula o quê? A variação natural do experimental entre réplicas. Com isso, ele faz esse cálculo da falta de ajuste dentro daquele outro errinho lá que a gente fazia, que agora vai ser a parte do erro que o modelo não consegue explicar. Então, gente, nada mais é que mostrar o lack of fit, ele só vai aparecer quando eu tenho repetição. Já vou mostrar no software para vocês, quando não tem repetição, ele fica desativado, tá? E ele, na verdade, é um cálculo de um erro que está dentro do erro que nós já calculávamos. Só que ele não repartia esse erro, atribuindo parte desse erro na falta de ajuste. Então, quando eu ativar agora lá no software que eu quero esse cálculo, eu só vou conseguir ativá-lo se eu tiver repetição, beleza. E vocês vão ver que na hora que eu fazer com e sem, vai aparecer uma coluna lá com erro grandão. Na hora que eu ativar, esse erro vai ser repartido, que é a repartição desse erro que eu falei para vocês aqui, tá? Aí alguém me pergunta, então, qual que é a diferença, qual que é a importância, então, entre R² e falta de ajuste? Então, vamos lá, são duas coisas distintas. Então, vem aqui no vermelhinho aqui embaixo comigo. O R² mede a capacidade de explicação do modelo, ou seja, ele me informa quanto da variabilidade da resposta foi explicada pelo meu modelo. O que significa essa falta de ajuste? Que o modelo escolhido, ele é bom ou ele é ruim para caracterizar a tendência, se ele consegue ou não representar a tendência matemática do modelo. Então, são coisas diferentes. Então, um explica o quanto ele consegue acertar a resposta, o outro explica a forma de como essa resposta é explicada. Então, tem duas situações aqui, A e B. Então, aqui eu tenho 98% e falta de ajuste 0,01. Esse 0,01 que significa o que mesmo, gente? Que o modelo não representa bem os dados. Mas ele tem um R² alto, professora, que bagunça. Então, olha aqui, ó. O R² alto indica que o modelo explica quase toda a variabilidade dos dados, ou seja, o modelo acerta 98% das respostas. Porém, a falta de ajuste é significativa, mostra que o modelo não está na forma adequada. Isso ocorre quando há muitos dados e o modelo acompanha a tendência geral, mas deixa um padrão sistemático nos resíduos. Olha a situação que eu tenho B aqui agora. O R² caiu para 90. Em compensação, o ajuste foi P 0,42. 0,42 implica que o modelo se ajusta. O que quer dizer isso aqui? Mesmo que o R² tenha caído um pouco, ou seja, ele não consegue explicar quase a 98% das respostas, porém, o teste indica que o modelo é compatível com os dados, ou seja, as diferenças observadas, ela pode ser atribuída apenas a erros experimentais. Então, gente, é o seguinte, o R² fala assim para mim, o quanto o modelo acerta
a resposta, a previsão da resposta. Ou seja, o quanto y previsto é igual ao y observado. A falta de ajuste me fala se a equação que está seguindo os pontos é boa ou é ruim. Então, gente, eu já vi situações em que isso aqui aconteceu e isso aqui aconteceu. Aí eu pergunto, eu aceito, eu rejeito, eu critico? Depende, né? Se o aluno com essa situação aqui pegou o modelo, foi fazer estudo de modelo, verificar qual modelo era melhor, né? Comparativos de modelo, verificar qual que é o melhor ajuste. Se você for escolher um modelo para ajustar os seus dados, você tem que olhar o que melhor se adequa. Ou seja, o que tiver uma falta de ajuste não significativa. Agora, se é para fazer previsão, se é para fazer análise canônica, se for para escolher entre um e outro, melhor os dois. Mas nessa situação aqui, não tem problema ir para frente, fazer análise canônica, desejabilidade, achar pão de máximo, pão de mínimo, porque o R quadrado foi alto. Então, voltando aqui, ó, o R quadrado mede a capacidade de explicação do modelo, enquanto a falta de ajuste mede a sua adequação, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso lá no Estatísticas? Não tinha visto comigo ainda, porque tinha que ativar uma coisa aqui. Eu vou pegar esse... Deixa eu abrir um outro arquivo meu aqui. Aqui. Não, não é isso que eu queria, não. Deixa eu pegar esse outro aqui. Delineamento canônico. Ó, esse aqui já foi alguns que a gente já fez nas nossas aulas anteriores, tá? Eu vou usar esse daqui, ó, que é um da nossa aula passada, tá? Eu tenho a resposta aqui. Só de bater o olho aqui, eu quero que alguém desative o microfone aí e me fala que delineamento que é esse. Quem sabe? Só de bater o olho. DCCR. Com quantas variáveis? Ai, Mas quantas colunas tem? 3. Tá em branco aqui, né, gente? Que eu deixei pular uma aqui, né? Então tem, ó, variável 1, variável 2 e a resposta. Então, esse delineamento aqui, ele é um fatorial do tipo composto central. Reparem que ele tem, ó, o fatorial comum, certo? Ele tem duas respostas no ponto centrais e ele tem os 4 axiais e depois tem mais 2 centrais. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Não importa a ordem, importa o que tem. Agora me conta, qual delineamento que é esse aqui? Vamos ver se vocês aprenderam da aula passada. Qual que é esse? Gente, qual que é esse? Quando aparecer umas coisas estranhas assim, ó, menos e mais, fora do 0, menos 1, 1, só pode ser composto central, turma. São os pontos estrelas, os pontos axiais. Aqui são com 2 variáveis, aqui são com 3 variáveis. Aqui o menos alfa, mais alfa para cada variável, certo? Então, o que eu tenho aqui, ó? O fatorial comum, 8 experimentos. Os 6 axiais, e depois eu tenho 3 réplicas no ponto central. professor, você tá passando o mouse em cima de alguma coisa que não dá pra ver. Você tá mostrando só os slides. Por isso que Eu ninguém tô me aqui responde. perdido. Você mostrou alfa, eu falei, ai, cadê esse? Perdão, eu estou mostrando. Peraí, é que eu coloquei apresentação à janela, eu coloquei minha tela inteira, né? Foi mal, gente. Eu também ninguém me responde nada. Foi mal. Ô, Jesus. Mas estão junto comigo aqui agora? Perdão, gente. O online tem Agora disso, sim. né? Então tá, agora sim, vai. E responde que delineamento que é esse. Esse é o DCC. Quanto vale o alfa, o estrela? 1,41. Perfeito. Porque eu tenho 2 variáveis. Esse aqui deve ser, se eu não me engano, acho que é o rotacional, tá? Agora me conta esse aqui, que delineamento que é esse? Ortogonal. Não interessa ortogonal, rotacional. Continua sendo quem? Composto central. Eu tenho mais Isso. ou menos alfa aqui, que vale 1,68. Eu não lembro se aqui é ortogonal de cor, tem que olhar, não lembro de cor não, tá? Mas deve ser ortogonal ou rotacional. Agora eu quero que vocês me falem qual que é esse aqui agora.
3AK? 3AK, 3 elevado a 3. Por quê? Bate o olho, vocês sabem que não tem rotacional, nem ortogonal, porque não tem mais ou menos, fora do -1 mais 1 e o 0. Vocês terem uma noção, o artigo da Kawane, você está aqui? Da Kawane, ela mandou para a gente olhar qual que ela ia apresentar. O autor falou que era um composto central e apresentou isso aqui, ó. Igualzinho meu tá aqui. Eu fiquei olhando, falei, gente, como é que uma revista tão alto impacto aprovou um trem desse? Pode olhar, ela vai apresentar para vocês na próxima semana. Colocaram o nome do artigo errado, assim, revista conceituada, né? Aí eu falei, gente, o que é importante vocês aprenderem, que eu vou sair feliz de aqui hoje? Vocês batendo o olho na matriz, sabendo o nome do delineamento. Quando for só menos alfa, menos 1, mais 1, menos mais 1, é o fatorial comum. Se cruzou menos com mais e com zero, é o 3AK. Se apareceu mais ou menos estrela, é o composto central. Pronto, acabou, né? E os únicos que geram modelos quadráticos, que eu vou conseguir mostrar daqui a pouco, eu vou otimizar daqui a pouco, são os modelos quadráticos. A matemática fala para nós que achar a derivada da primeira, eu acho ponto. Derivada da segunda, maior, se for positiva, é ponto de mínimo, se for negativa, é ponto de massa. Lembram disso lá do cálculo? É o que eu vou fazer com vocês hoje, tá? Então, vamos lá, eu enrolei demais aqui, vamos voltar aqui, ó. Então, vou pegar esse exemplo aqui, tá? Vou rodar para vocês verem onde fica aquele falta de ajuste, tá? Deixa eu entrar aqui. Tem que rodar o programa normal, tá, gente? Eu vou vir aqui, ó, esse aqui é um composto central, tá? Tá na variável 11, 13 e a resposta na 14, tá? Deixa eu mostrar aqui já. A resposta tá na 14... E tá na 11 e na 12. 11 e 13, né? Errei, 11 e 13. Ó, rodamos normalmente, já abriram isso daqui, tá? Onde fica isso? Vocês vão vir aqui para mim, ó. Tá vendo aqui, ó? Model. Tá vendo aqui, ó? A nova error term. Então, presta atenção aqui agora. Eu vou deixar SS residual. Esse SS residual, ele calcula o erro como um todo. Olhem bem os valores. Vou vir cá na nova aqui. Ativei aqui, dentro do model, ativei SS residual, vou vir aqui na nova. A nova table. Não apareceu o lack of fit aqui, apareceu? Mas faz um favor para mim, anota aí. Esse erro aqui dá 24,26, certo? E eu tenho 6 graus de liberdade, tá bom? Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou ativar agora a forma como ele calcula o erro. Ele só está ativado aqui, esse puro erro, que é nesse puro erro que ele consegue calcular a fase de ajuste, e ele só está ativado porque tem repetição. Lá tem 4 pontos centrais. Se não tivesse nenhuma repetição, ele estaria desativado aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Não é que não. Olha lá. Ficou 16... com 20, com 7, 3 e 3. Vendo que ele repartiu, lá antes aparecia error, e era a soma disso com a soma disso. Reparem que aqui agora, ativando aquela função por o erro, ele muda a forma de calcular o F, porque agora ele reparte o erro. Aquele outra forma de calcular não é que está errado. Ele só não mostrou para você o lack of fit. Agora, se quiser saber a falta de ajuste, tem que clicar naquela parte lá de puro erro, que ele vai desmembrar o erro. Então, aqui ele mostra o que aconteceu aqui, ó, lack of fit, está preto. P quadrado, o valor P dele é maior que 0,05. Portanto, me concluam, esse modelo aqui, ele tem ajuste ou ele não tem ajuste? Se é maior que 5%? Ele não, a falta de ajuste não, olha bem, o português é engraçado, né? A falta de ajuste não é significativa, tá? Então, beleza, tá bom? Deixa eu só voltar para vocês verem aqui de novo. Deixa eu voltar para vocês verem aqui, ó. Model, vou tirar. Vou voltar lá, ó. Nova. Viu a diferença? Tá vendo? A soma dos dois lá, dá essa soma aqui, a soma do grau de liberdade dá aqui. Mas quem quiser, eu sempre gosto. Isso aqui é muito usado quando você quer fazer comparações de modelo para ver qual que é o melhor, tá? Então, o lack of fit tem que ter repetição. Não tem repetição, ele não ativa. Deixa eu mostrar para vocês um caso aqui que não tem repetição, quer ver? Só para vocês verem que ele fica totalmente desativado quando
Quando não tem... Aqui, ó. Esse aqui... Acho que foi aqui que eu fiz, não lembro mais. Deixa eu tentar tirar aqui. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Ó. Estão vendo aqui? Tem alguma repetição aqui? Conta para mim. O que é isso aqui? Que delineamento que é esse? Me fala o nome dele. Ainda não é o 3AK, não? Não, que não é 3AK, não. Não tem combinação de menos com mais e com zero, que é só menos mais, menos mais, menos mais. Esse é qual? Fatorial comum. É 2AK. É a terceira, tá? Esse aqui você tem 2 níveis, com 3 e 2 a terceira, que me geram 8 experimentos. E não tem repetição nenhuma. Quer ver que ele não vai rodar? Que não vai aparecer o lack of feed pra gente? Deixa eu cancelar tudo aqui pra gente pensar de novo, senão ainda dá pau. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Vou começar do zero aqui, para não ter problema. A resposta está na 8, e eu estou na 5, 6, 7. 5, 6, 7. Beleza, certo? Eu vou vir aqui no... Olha, estão vendo aqui? Eu nem consigo ativar ele. Por quê? Porque eu calculo dessa forma aqui os erros só se eu tiver o quê? Repetição. Porque ele avalia o erro baseado na repetibilidade dos dados. Como ele não tem, ele calcula só o que é o resíduo. Cada valor distanciado da sua média. Agora, quando tem repetição, ele faz cada repetição diferente da média das repetições. Então, por isso que aqui fica o quê? Desativado. Deu para entender esse conceito de hoje? Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos embora. Mais um conceito, vocês aprenderam na lista de conceitos de vocês. Eu não vou salvar isso aqui, não. Tá? Beleza? Tudo bem? Eu lembro que alguém me perguntou isso no começo do semestre. Eu lembrei de explicar isso hoje para vocês. Não sei quem me perguntou, tá? Então, vamos embora. Aí tá. Olha a minha pergunta no slide para vocês aí. Depois que ajustamos o modelo quadrático, como que a gente sabe se a superfície resposta possui um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de cela, né? Então, depois que a gente ajustou em toda a metodologia de superfície de resposta, que inclui a escolha do fatorial, o tipo de delineamento, fazer a superfície, analisar a variância, eu vou ter que descobrir se o ponto ali, aquele pontinho, aquele biquinho lá da curva, se ele realmente ali é um ponto de máximo. Então, aquele ponto em questão que eu estou procurando, eu vou chamar ele por enquanto de ponto estacionário. O que entra aqui agora? A famosa análise canônica é uma ferramenta que permite classificar esse ponto como máximo, mínimo ou cela, por meio da avaliação de como a minha curvatura da superfície se comporta em diferentes situações de direções. Por exemplo, se eu tenho um ponto de máximo, tem, gente? Qualquer ponto que eu escolha na minha superfície e caminhe por ela, as respostas sempre vão diminuir. Se eu tenho um ponto de mínimo, qualquer ponto que eu caminhe na minha superfície, sempre vai aumentando as respostas. Então, falar direções significa vocês as próximas 2 ferramentas de hoje, inclui o que a gente fala são as técnicas de análise de superfície de resposta, tá? Travou, né? Então, vamos lá. Eu poderia simplesmente ir lá no software e falar para vocês assim, ó, um passe de mágica, ele me fala se é mínimo, se é máximo, se é célula. Eu vou fazer isso com vocês, mas depois que eu explicar o que está implementado aqui. Não quero que ninguém faça na mão, não precisa. Eu vou mostrar para vocês de onde vem essa função aqui dentro, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Mas vamos entender como é que tudo isso funciona, tá? Então, vamos lá. Antes de eu começar, o que essa análise canônica resumidamente faz? Ela me localiza um ponto estacionário do modelo por meio das derivadas parciais de cada variável. Classifique essas derivadas utilizando o conceito de alto valor e alto vetor de uma matriz, tá? Através dos coeficientes do meu modelo.
E a partir de todo esse estudo aí matricial, ele me fala se essa superfície apresenta um máximo, um mínimo ou então um pão de célula, tá? Nos meus próximos slides, se vocês boiarem, não tem problema, tá? Daqui a pouquinho eu vou chegar num exemplo que fica tudo mais fácil. Mas eu vou ter que mostrar um pouquinho de matemática para vocês aqui, tá? Não assustem. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um modelo, onde eu tenho uma resposta, tá? E eu tenho K variáveis independentes, ou seja, um y em função de vários x, tá? Essa função eu desconheço ela ainda, então ela é muito complicada, mas eu sei que ela segue um modelo de segunda ordem. Então, parênteses. Tem como eu aplicar esse estudo meu aqui de hoje num fatorial comum? Responde. Não. Impossível. A análise canônica, ela só é feita em modelos quadráticos. Eu vou ter que derivar 2 vezes para chegar a ser máximo ou ser mínimo. E eu só consigo derivar 2 vezes se eu tiver grau 2 nas minhas variáveis, tá? Então, beleza. O que a gente tem que supor? Que são variáveis contínuas quantitativas, tá? Os x são independentes e é claro que elas apresentam um erro de medidas, como todo modelo nosso apresenta, né? Vou fazer regressão, vou ajustar o modelo, vou descobrir os coeficientes, tá? E depois que eu tiver esse modelo pronto, eu vou querer brincar, pode fazer, como é que fala, né? Nossa, fazer previsões com o meu modelo, tá? Jogando valores de x e tentando achar y. Eu posso ficar até amanhã chutando valor de x para o meu modelo e ver se eu conseguir no máximo ou no mínimo, que são várias respostas, né? Mas eu não vou ficar chutando valor até amanhã, né? Então, vai ter uma técnica que consegue fazer isso para mim, para eu chegar nesse ponto que me interessa, se é maximizar ou minimizar. Eu posso ter alguns problemas com essa previsão, né? Pode ser que os valores que estão dentro da minha faixa experimental não tenham o meu ponto crítico, tá? Ou pode ser que esse ponto esteja lá longe. Eu vou mostrar para vocês o trabalho de uma aluna minha, tá? Então, o que acontece? Normalmente, para achar isso aqui, nem sempre de primeira a gente acerta, né? Eu dei sorte com o Elvis, nosso aluno aqui, deu certo. Uma outra aluna nossa também, eu não dei de primeira, mas de segunda deu certo, e assim vai, né, gente? Aí é questão de sentimento da coisa, para a gente conseguir fazer os ajustes corretos, né? Então, vamos lá. Matriz 2 por 2. Quem lembra o que é raiz característica de uma matriz? É eu pegar esse lambda aqui, fazer a subtração dos valores da diagonal principal por esse lambda. E faço o determinante, ou seja, a diagonal principal menos a diagonal secundária. Na hora que eu faço a diagonal principal menos a secundária, inserindo esse lambda aqui na diagonal principal, que vai ser o que eu chamei de um escalar, que vai determinar o que eu chamo de raiz característica, uma matriz, eu resolvo essa raiz quadrada aqui, essa equação segundo grau, e acho as duas raízes características da minha matriz, tá? Ou seja, agora eu vou pegar o autovetor. Quem lembra o que é isso também? Eu custei lembrar também, né? O autovetor associado à raiz característica é definido como um vetor coluna, que é esse x1, x2 aqui, que é uma solução de qual equação? Da matriz menos a lambda multiplicada por uma identidade, que é sempre um 0, 0, 1, vezes esse vetor de tal forma que zere essa equação aqui. Então, o que eu abri isso aqui? É a matriz, está aqui, ó. A matriz está aqui. Menos o lambda. Eu escolhi esse primeiro lambda aqui. Tem que fazer para as duas. Eu fiz só para a primeira. Tá? Então, vai ficar 1 menos esse lambda, 2 aqui e 2 menos esse lambda. Tá? Multiplicado por um vetor coluna. Aqui é 2 por 2, vezes 1 por 2. Tem que dar 1 por 2 aqui também, que fica 0, 0. Na hora que você resolve isso aqui, você acha os autovetores x1 e x2. Para que serve isso? Vamos lá. Então, o que é essa análise canônica? Reparem que eu fiz uma translação de eixo. Antes eu tinha, por exemplo, duas variáveis, seria o caso mais simples do modelo quadrático, tá? x1, x2. E aqui as minhas superfícies. Repara que eu fiz uma translação de eixo, coloquei a origem no meio praticamente de um ponto ótimo aqui da minha superfície. Chamei esse eixo de W1 e W2. E esse ponto aqui é o ponto que eu estou procurando.
é que eu vou chamar de ponto estacionário. E como é que a gente faz isso? Então, tá aqui, ó, no estudo da forma de uma superfície de resposta, a localização das regiões de condições ótimas é útil reduzir uma forma quadrática para uma forma canônica. Então, o que eu vou fazer? Lembra lá os lambdas que eu acabei de calcular, dando um exemplo bobinho para vocês ali agora? Ele vai ser os coeficientes do meu novo modelo. Então, eu vou trocar de modelo, eu vou trocar de eixo, eu vou substituir x1, x2, x3, x4 por lambda 1, lambda 2. Agora, em vez de ser x, eu vou ter W1, W2, W3 e assim vai. Então, o que eu fiz? Eu fiz o quê? Se W1, W2, WK são raízes características, sendo reais, tá? De uma matriz simétrica real A, que é aquela matriz nível mesmo, então existe uma transformação ortogonal, essa parte eu vou pular matemática com vocês, tá? De tal forma que a forma quadrática real é convertida dessa forma aqui chamada de forma canônica. Isto é, a forma quadrática é transformada para uma forma como uma matriz diagonal, onde seus elementos diagonais são as raízes características da matriz A. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Olha, presta atenção. Aqui é meu modelo. O que eu fiz daqui para cá? Coloquei os coeficientes em forma de matriz. Então, o B0 está aqui, o B0 está aqui. Reparem que, tá vendo aqui, x', B minúsculo? Esses x' são todos os coeficientes que multiplicam os termos lineares. Esse outro aqui, esse Bzão x, esse x' é o meu vetor que tem todas as interações e os modelos quadrados, e os coeficientes quadráticos. Eu vou ter aqui porque eu vou repartir para vocês, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui está meu modelo, um caso bem simples. Eu tenho uma variável só em linear, uma variável quadrática, tá? Então, quando eu derivo em relação a essa parcial, em relação a essa primeira derivada, derivo isso aqui para mim. B0 some, B1x fica B1, bx ao quadrado fica 2B1x. E eu igualo isso aqui igual a zero, igualzinho nós fazíamos o cálculo. Deriva a primeira e iguala a zero. Na hora que eu igualar a zero, quem que eu achei? O meu ponto x, o meu ponto de estudo. Então, esse ponto aqui é o coeficiente B1 linear, tá ele aqui, dividido por 2 vezes o coeficiente que acompanha o termo quadrático. E esse ponto aqui vai ser um ponto de máximo se, na hora que eu derivar essa função aqui de novo, ela for menor que zero. E ela vai ser um ponto de mínimo na hora que eu derivar essa função aqui e ela ser o quê? Maior que zero. Mas isso aqui que eu estou à busca, estou procurando descobrir como é que eu vou fazer isso agora aqui para um modelo grande, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui agora, ó. Eu descobri que o meu ponto estacionário é esse aqui. Menos B1 dividido por 2B11. Coeficiente linear, 2 vezes o coeficiente do termo quadrático. Só que, em geral, o modelo é esse aqui. Então, o que eu vou ter? Quem que é a coluna X? As respostas. Quem que é a coluna B minúscula? Os coeficientes lineares. Quem que é essa Bzão? Então, me acompanha. A diagonal principal, reparem que é o B11, B22, BKK. Quem que é o B11? Acompanha o termo quadrático. Então, essa matriz B maiúscula, a diagonal principal dela são os coeficientes dos termos quadráticos. Quem são as diagonais secundárias? As interações divididas por 2. Então, essa primeira coluna aqui, ó, é a interação 1, 2 dividida por 2. Essa aqui seria 1, 3 dividido por 2. E assim, como ela é simétrica, esse termo aqui rebate para o lado de cá. Tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou ter que chegar nessa notação matricial aqui. O que eu vou ter que fazer para achar o ponto estacionário? Menos meio da matriz inversa de B vezes a matriz normal. Então, quem que é essa P maiúscula? Voltando. É os termos quadrático com interação. Vou ter que achar a inversa dela. E depois pegar a matriz B, que é a matriz dos termos lineares, e multiplicar. Fazer uma multiplicação matricial aqui, ó. Tá? E o que eu vou chegar? Ou máximo, ou mínimo, ou nenhum dos dois, que pode ser célula. Tá? E o que eu posso ter de problema? Eu posso ter uma região de máximo, mas eu não posso ter o máximo. O máximo está um pouquinho para frente.
ou eu posso ter um ponto que seja um ponto estacionário, que seja fora da região que eu fiz meu experimento, tá? Então, gente, o que eu estou fazendo aqui, então? Eu vou determinar a natureza desse ponto, tá? Utilizando quem? A translação de superfície da forma de x para a forma canônica. E quem vai ser os coeficientes? Aqueles lambdas lá que eu mostrei para vocês, que vai fazer daquela notação matricial lá, subtraindo o lambda diagonal principal e fazendo e determinando a matriz. Na hora que a gente faz isso, tá? Eu vou passar a ter esse modelo aqui, ó, com os lambdas e com os Ws. Os Ws serão as respostas que era x e virar W. E o que era o coeficiente da matriz, o que era o coeficiente do modelo virar a raiz característica da matriz, que são os lambdas. E eu vou tentar passar esse eixo aqui em cima desse ponto central aqui, que é onde eu quero chegar, tá? E o que eu preciso saber? O sinal daqueles lambdas que eu vou chegar com vocês me diz tudo. Se os lambdas são negativos, implica dizer que quando eu movimento em qualquer direção a partir do ponto estacionário, temos um decréscimo. Sendo assim, esse ponto é um ponto de máximo. Porque eu brinquei claro com vocês, qualquer ponto que eu achar aqui e eu for descendo, sempre vai ser menor. Então, quando os lambdas são negativos, eu vou ter máximo. Quando os lambdas for positivos, eu vou ter mínimo. Se eles têm sinal diferentes, aí que eu complica. Porque tem hora que ela vai subir, tem hora que ela vai descer. O que isso quer dizer? Que é um ponto de célula. Se esses lambdas é zero, determina uma região que quase que estacionária na direção do eixo, ou seja, não tem nem máximo, nem mínimo, nem nada. E quando eu tenho uma negativa e uma tendendo a zero, pode ser que esse ponto não esteja próximo da região experimental. Professora do céu, traduz. Eu coloquei até aqui brincando, ó. Enfim, um exemplo, né? Então, vamos lá. O que eu vou estar com vocês aqui agora? Eu tenho uma pesquisa onde eu tenho duas variáveis, tempo e temperatura. E eu quero maximizar a minha resposta, que significa gramas de produto. As variáveis codificadas são x1 e x2. Gente, o que são essas equações aqui? Conta para mim. O que essas duas equações? Tem que saber isso aqui? O que é isso? São o -1 e o -2, né? -1 e mais 1. São os intervalos, então, né? Maiores e menores. Então, tudo bem. Qual que é o nome dessas equações aqui? Me fala só o nome dela. Alguém sabe o nome dessas duas equações? Equação de codificação e descodificação. O que eu tenho aqui? Codificado é igual ao valor que eu quero, menos o ponto zero, que é 90, sobre 10, que é o superior, menos o inferior sobre 2. Codificada a variável x2 é igual ao valor real, menos o ponto central que está aqui, dividido quem? Pelo superior, menos o inferior, sobre 2. Tá? Tem artigo que traz delta sobre 2 aqui embaixo, que é o máximo menos o mínimo por 2, dá na mesma, tá? Antes de eu continuar, deixa eu fazer só um parênteses com vocês aqui. Vocês nunca me perguntaram por que eu sempre rodo com menos e com mais? Eu nunca rodo com os valores reais. Hoje eu coloquei essa pergunta de propósito, porque tudo o cálculo aqui, gente, é via matriz. Então, se você larga unidades diferentes com valores grandes, então, igual está aqui, ó, 145, 150, 104, 90, o que pode acontecer, né? Então, tá aqui, ó. Se eu realizo com os codificados, que é 0, menos 1, mais 1, a matemática matricial fica muito mais simples. Por quê? Porque eu elimino a influência de unidades, melhoro a estabilidade dos cálculos, comparo diretamente a magnitude dos efeitos, porque eu vou ficar menos 1, mais 1, menos 1, porque já está codificado, tá? E simplifica a interpretação de modelos, principalmente na hora que eu for fazer análise canônica. Então, após o ajuste do modelo, a gente consegue fazer o quê? Descodificar, que usa essa continha que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Então, aqui, ó, coloquei também aqui, ó, para tirar vantagens de benefícios computacionais e matemáticos, a gente sempre roda com o quê? Com menos 1 e mais 1, tá? Então, mas tem gente que gosta de rodar, assim, tem hora que é muito difícil, eu já vi gente rodar o normal, mas assim, o ideal, matematicamente falando,
é rodar codificado, tá? Tudo bem. Posso continuar? Mostrar como é que essa lambança que eu expliquei ali agora vai ficar mais fácil para vocês aqui agora com a aplicação. Tá? Que é muita matemática robusta que não precisa mostrar para vocês tudo isso. Então, o que eu fiz aqui, gente? Antes de eu continuar. Qual o nome desse delineamento aqui? Qual que é esse? Eu não estou vendo, não. Não é PCC, não, viu? Tá. Vamos falar PCC. Eu falei, gente, vocês estão falando. É delineamento composto central. Beleza. Mais alfa, menos alfa é raiz de 2, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3. Aquele que eu fiz, né? 4 rep no ponto central e assim vai. A gente rodou, tá, gente? A gente rodou, tá? Então, me conta uma coisa aqui. Qual é a equação do meu modelo? 87,36 tá aqui na coluna coeficiente, tá? Arredondei, menos 1,39x1, menos 2,14x1 ao quadrado tá aqui, mais 0,37x2 linear tá aqui, menos 3,1x2 quadrático, menos 4,88x1, x2. Alguém ainda tem dúvida como é que parte daqui e escreve isso daqui? Isso aqui é importante? Tudo bem? Pode continuar? Vamos lá. O que eu escrevi aqui agora? Eu peguei essa mesma coisa aqui e coloquei em forma de matriz. Então, quem que vai ser meu vetor x? Se eu tenho duas variáveis, x1, x2. Vetor é de uma coluna só, tá? Me conta, quem que é essa matriz B minúscula? Quem que ela tem aqui no vetor, na matriz dela? Quem que vai nela? Olha o código aqui em cima, ó. Quem vem na matriz B minúscula? Quais coeficientes? De quais termos? Vamos, gente. Participa um pouquinho. Os que acompanham x1 e x2? Os lineares. Então, tá aqui, ó. Menos 1,39x1. Tá aqui. 0,37x2. Tá aqui. Como só tem duas variáveis, parou por aqui. Agora eu vou para a matriz B-zona. Quem que é a minha matriz B-zona? Cadê ela? A diagonal principal dela são os termos que acompanham os x aos quadrados, e a diagonal secundária são as interações dividido por 2. Então, vamos lá. Menos 2,15. Quem que é? É o x1 quadrado, tá aqui. Diagonal principal. Então, o outro aqui, menos 3,12, só pode ser o quadrático da variável 2, tá aqui. Como eu só tenho duas variáveis aqui, essa matriz B aqui, ele é 2 por 2, gente. Então, quem que vai ser a diagonal secundária? A interação, que é menos 4,88, dividido por 2. Então, ele é aqui e aqui, certo? Beleza. Vou achar as raízes características dessa matriz aqui. Então, vai ficar menos 2,15 menos lambda. Aqui dá menos 2,44. Aqui dá rebate, né? Menos 2,44. E menos 3,12 menos lambda. Vou colocar quem? Vou achar o determinante disso. Então, fica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Na hora que eu resolvo isso aqui, eu achei as raízes características. Professora, que legal, as duas deram negativas. Por que eu afirmei que aqui é ponto de máxima? Porque eu falei lá na teoria. Quando as duas dão negativa, implica que qualquer movimento em qualquer direção a partir do ponto estacionário, eu tenho um decréscimo. Então, portanto, isso é um ponto de máximo. Nossa, que lindo, a gente vai achar um ponto de máximo. Beleza. Vamos lá. Qual vai ser minha nova equação agora? Aqui minha nova equação, ó. Y é igual a y0 menos 0,14715 W1 ao quadrado menos 5,24 W2 ao quadrado. Isso aqui só me serve para falar como é que fica o modelo ajustado na forma canônica. Mas o que mais interessa para mim não é nem esse modelo aqui, não. Eu não vou fazer nada com ele. Eu preciso saber os sinais disso aqui, ó. Para saber se o que eu vou achar é máximo ou é mínimo. Então, beleza, eu não terminei ainda. Agora eu vou resolver o meu ponto estacionário. De onde veio esse ponto estacionário? Vou voltar lá de novo, entender por que eu expliquei tudo para trás para vocês. Aqui meu ponto estacionário, ó.
peguei a equação, derivei uma vez. Então, esse ponto aqui é o que eu preciso. Menos meio de B multiplicado pelo inverso de B11, que é o que está escrito aqui de uma forminha um pouquinho diferente. Menos B, o inverso de B, que é o denominador que estava lá embaixo, vezes B. Só que agora eu tenho matriz, gente. Eu tenho matriz. Então, me conta. A minha matriz B é isso aqui. Menos 2,15, menos 2,44, menos 2,44 e menos 3,12. Eu preciso achar a inversa dessa matriz. Também eu vou pular isso com vocês. Eu fui lá no Excel, tá? Digitei essa matriz aqui no Excel. Assisti esse vídeo aqui no YouTube. Tem um comando lá bem chatinho que ele, pumba, te dá a inversa da matriz B. Tá? Depois vocês tentam fazer isso em casa, tá bom? Então, essa matriz aqui é a matriz inversa de B, tá? Que ela já está reproduzida aqui, ó. Então, esse B menos 1 aqui, essa resposta aqui, que é essa matriz aqui invertida, tá? Então, beleza. Menos meio, inversa de B, que é isso aqui, vezes a Bzinha. Quem que é a Bzinha? Menos 1,39 e 0,37. Linha por coluna. Linha por coluna dividido por 2. Me chegou nisso daqui. O que eu cheguei? Ficou muito forte aqui. Tem mais para vocês, peraí. O que eu cheguei? Depois de fazer toda essa conta de matricial. Menos 3,13... 3,47 negativo e 2,775. Isso aqui sim é o ponto que eu cheguei. Que eu já sei que vai ser um ponto de massa. Agora eu preciso saber onde está esse ponto. Você está na região que eu estou trabalhando, você está fora. Agora me conta, onde eu vou colocar isso daqui e isso daqui? Se isso aqui está codificado e é a variável x1, eu jogo aonde? Eu jogo aqui, ó. Jogo aqui, menos 3 e pouquinho, vou achar quem? Esse tempo. O que eu vou jogar aqui? 2,775 na variável x2, que é a temperatura. Vou jogar o código aqui, vou achar quem? A temperatura. Então, na hora que eu jogo menos 3,472 codificado aqui e o 2,775 codificado aqui, eu acho as seguintes temperaturas que são o meu ponto máximo. 55,28 e 158. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O que eu achei está dentro ou está fora da região experimental? Ó, foi 55 e 158. Está dentro ou está fora da região experimental? 55 tá, 158 tá fora, né? Tá tudo fora. Então, o que aconteceu com essa análise? É verdade. Olha aqui, ó, vamos lá. Eu cheguei em 55 minutos. Olha a varredura minha, ela vai de 76 a 104. Cheguei em 158. Ele vai de 145 até 138, 52. Também tá fora. O que aconteceu aqui então, gente? Toda a minha matemática estava me levando a pensar que eu ia achar um ponto. Realmente, eu achei um ponto de massa. Só que o que aconteceu? Ela está fora da região experimental. Quando isso acontece com meus alunos, o que eu faço? Eu vou lá e peço fazer um ponto nesse experimento aqui, ó. Né? Aí ele vê quanto que vai dar nesse laboratório. Se esse valor otimizado der muito fora do valor previsto pelo modelo, tem que melhorar. Não vai ficar legal. Mas o que eu mais faço é isso aqui, ó. Fazer um novo delineamento, aumentando o alfa e aumentando os centrais. O que eu faço? Eu desloco um pouco aqui, ó. O zero, o central, né? 140? 145 é o central, né? Quando é assim, conforme a cara da curva, eu venho cá, faço um novo delineamento dele mais curtinho e tento colocar o central no 150, por exemplo. Mas como é que eu tenho essa noção? Porque eu venho cá ver a curva. Então, na hora que eu pedir a curva, repare que o ótimo dele ficou mais um pouquinho aqui para cima, ó. Entenderam o que eu quero dizer? Então, o que eu fiz com a minha aluna uma vez? Eu chutei mais ou menos um pouquinho mais para cá e fiz um novo delineamento com o ponto... Opa, Fernanda. Com o ponto central aqui, ó.
Então, eu chutei um pouquinho mais para cá e fiz um novo delineamento baseado nesse daqui, claro, né, justificamos tudo bonitinho, que o novo central foi nesse ponto aqui. Na hora que o ponto central foi nesse ponto aqui, ficou certinho o quê? Um ponto de máximo, tá? Mas isso aí, gente, tem que ter bastante experiência, tem que ver como é que tá o valor certinho, tem que brincar com o modelo, chutar valor, assim, mas assim, são palpites que a gente costuma fazer. Mas o que eu quero que vocês entendam? Isso tudo, na hora que eu clico aqui, que eu brinquei com vocês, olha o que o software me deu. Menos 365 e 293. Menos 365 e 2, muito próximo do que a gente fez via matricial análise canônica, tá? Então, como é que faz isso lá no software? Vamos lá. Deixa eu achar para vocês aqui. Que por acaso é esse aqui de novo nós estamos fazendo, tá? Olha aqui, gente, vamos ver. Mesma coisinha, roda tudo, tá? Roda tudo. É 14. É 14, a 11 e a 13, né? 11 e 13. Ixi, o que eu fiz de errado? Eita, errei, gente, peraí. É só a 14 que eu quero aqui, o resto tá certo. Eu peguei mais de uma resposta. Ó, gente, ó, rodou, tudo bonitinho, R quadrado tá legalzinho, né? Eu colocaria aqui 10% desse modelo ia entrar também, jogaria fora só essa, toda aquela parte que a gente já fez, né? Pediria as curvas, né, assim por diante. Agora, onde tá o que eu quero mostrar? Fica dentro desse aqui, ó. Eita, Prediction e Profiling, clica aqui, ó, e vem aqui, ó. Critical Beta. Então, gente, tudo que eu falei para você nesses 20 minutos anteriores, agora, todo esse trabalho matricial está implementado aqui. Então, ele pega a equação do modelo completo, que está aqui, né? Que é isso aqui, faz toda aquela análise matricial que eu mostrei para vocês, acha raiz característica, parará, parará. Só que a gente clica aqui e ele faz tudo bonitinho, né? Aí eu leio aqui, ó. Solution, máximo. Predito valor na solução. O que é isso aqui, 90,44? É o valor da resposta quando eu jogo esses dois valores aqui no meu modelo. Isso aqui ainda não mostrei para vocês. Eu vou anotar aqui, então. Anota comigo aí, ó. Menos 3,65 para a variável x1 e 2,93 para a variável x2, tá? Então, vamos lá. Como é que eu descubro quanto vale isso no modelo? Aqui ele me contou bonitinho, mas quando alguém quiser brincar de jogar X e achar o Y, o software faz aqui para a gente, exatamente aqui, tá vendo aqui, ó, Predict Dependent Variable Values. Clica aqui para mim, ó. Ele tá te perguntando, você quer jogar quanto para a variável 1? Ah, eu quero menos 3,65 para X1 e para X2 eu quero 2,93. Quanto é lá no modelo? 90,44. Ah, professora, eu não quero mais, eu quero jogar agora, eu quero ver só o 3 negativo, eu quero 3 negativo e o 1,5 positivo. Será que vai ser maior? Não sei. Claro que não, aquela resposta máxima, né? Então, repare que está perto. Aí, gente, o que acontece? Vou até falar disso aqui agora, os meninos compraram o livro da Bel, né? Pegar de controle aqui que é mais fácil. Gente, o que acontece? Tem pessoas, tem autores igual a Bel que eu falar, os meninos compraram um livro, tá? A Bel não aborda análise canônica no livro dela. O que a Bel faz? A Bel vem aqui, ó, e ela estuda essa região aqui. Então, tem autores que não gostam de fazer análise canônica, por quê? Porque nem sempre o matemático está compatível com o físico. Então, o que é a Bel? A Bel nem aborda isso no livro dela, né? Mas quando ela precisa maximizar, minimizar, eu já perguntei isso para ela, por que ela não aborda? Ela falou assim, eu não gosto, porque normalmente, como meus trabalhos são trabalhos de indústria, trabalhos reais, eu prefiro chegar aqui na curva que o modelo chegou, fazer uns experimentos, validações experimentais e tentar chegar numa resposta que facilite o meu cliente. O livro do Box também não tem análise de canônica, tá? O livro do Hunter tem. Então, assim, gente, são alguns livros estatísticos que abordam essa matemática. Outros preferem fazer
chegar na região ótima, que é aquela vermelhinha ali, e tentar achar um ponto que satisfaça tanto o exequível, que seria numa indústria, alguma coisa que envolva custo, e assim vai, tá? E tem gente que prefere fazer os dois, a matemática, e vai lá e testa se consegue chegar no máximo, tanto matemático quanto físico, tá? Então, por exemplo, tem situações que autores vêm aqui, ó, pega a região mais vermelhinha, escurinha aqui, e trabalha essa região aqui. É possível trabalhar aqui? Deu resultado legal? É uma resposta positiva do modelo? Vai lá e trabalha com ela. Tem gente que não gosta, a gente faz análise canônica. Então, o que eu estou mostrando para vocês são as hipóteses, são as coisas que podem existir, tá? Então, quando a gente roda aqui, ó, né? Então, quando eu venho aqui, ó, você pode brincar à vontade de jogar valores que ele sempre vai te dar a resposta prevista pelo modelo, tá? Tudo bem até aqui, por enquanto? Ok? Peguei um exemplo simplesinho, tá? Agora eu vou complicar com vocês. Tá bom? Mostrei aqui, ó, iremos descobrir o valor da resposta neste ponto, o que seria o valor da resposta máxima predita, coloquei, errei aqui, né? Da resposta máxima predita pelo modelo. Vocês aprenderam tudo já, viu, gente? Achar ponto máximo, verificar a resposta. Ah lá, o valor da resposta que eu brinquei com vocês ali, ó, tá? Aí vem, né? Professora, a sua resposta aqui deu 90. Mas, professora, o meu valor experimental aqui deu 91,2. Alguém pode tentar me ajudar a explicar o que aconteceu? Isso pode acontecer sim. Por quê, gente? Isso pode acontecer? Alguém tem noção? Do erro? Sim, muito bem. Vamos lá. Então, eu coloquei para vocês várias perguntinhas, né? Mas será que temos alguma inconsistência, já que o valor dado pela maximização deu 90 e uma das respostas do experimento deu 91,2? Ah, professora, eu vou lá pegar aquela condição do 91,2. Meu aluno não faz isso, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque, olha aqui, ó, o modelo foi ajustado exatamente sobre os dados experimentais, ou ele é uma aproximação desses dados? É claro, gente, que o modelo é uma aproximação. Por quê? Ele é uma função ajustada por regressão, aquele tanto de conta lá para trás a gente fez, e ele não passa obrigatoriamente por todos os pontos. E é óbvio que a menina acabou de falar aí, né, a Giovana, que todo valor experimental está sujeito a erros, tá? Então, o que vem a análise canônica, então? Ela classifica a forma da superfície ajustada pelo modelo e não compara diretamente valor previsto com valor experimental. Então, quando ela indica um ponto de máximo, o que isso quer dizer? Que a minha superfície tem uma curvatura negativa e que esse ponto corresponde ao maior valor previsto por quem? Pelo modelo. E não por aquele ponto experimental em uma condição específica. Entretanto, como esse modelo é uma aproximação obtida por regressão e os experimentos estão sujeitos à variabilidade, é claro que eu posso ter situações de que o máximo previsto pelo modelo pode ser inferior ou maior a um valor experimental. É claro que, me respondendo à pergunta, não vai corresponder a nenhuma inconsistência. Então, quando isso acontecer com vocês, gente, pega o máximo e trabalha com o ponto de máximo para frente, não pega o ponto experimental, porque o ponto experimental, obviamente, carrega erros, tá? Agora, foi como me mostrar agora mesmo ali, ó. É um fatorial que não tem como a gente fazer análise canônica, era só para ter um norte, para ter um rumo. Aí, professor, eu posso pegar a melhor resposta? Aí, tudo bem. Só que você vai escrever isso daí para mim. Como é estudo experimental, um modelo, um fatorial comum, um fatorial simples, não é possível fazer ajustes quadráticos, não é possível fazer análise canônica. Para ter uma aproximação de uma resposta positiva, vamos adotar o experimento tal. Beleza? Justificou. Tá? Mas se você conseguir fazer a canônica, se baseia por ela, não pela resposta experimental. Deu para entender o que eu expliquei, gente? Eu não estou vendo nada, não. Responde pela boca aí. Tudo bem? Deu para entender o que eu falei? Então tá. Agora vamos complicar um pouquinho. Oi.
E isso é bom adicionar na dissertação, em artigo? Sim, sempre é bom adicionar. Porque você deixa muito claro o que você está fazendo, quem me perguntou aí. Por exemplo, o... Nossa, gente. O coleguinha, você acabou de falar comigo aqui, meu Deus do céu, cadê o Roberto? Nossa, o Roberto acabou de mostrar o trabalho dele e ele acabou de falar isso para nós semana que vem. Ele fez um fatorial simples, comum, escolheu uma melhor resposta e daí foi. Tá? Então, na dissertação dele, o artigo dele acabou de ser aceito. Ele provavelmente explicou o que ele fez. Tudo bem. Agora, quando você tem a possibilidade de fazer toda essa parte matemática, que é o certo, para te mostrar que aqui é o máximo, vai no máximo, tá, Giovana? Não tem problema, não. Agora, se você tiver um fatorial comum e partir dele, beleza. Agora, professor, e se eu não conseguir otimizar? Eu vou te mostrar por aqui, não conseguiu, deu cela, eu vou te mostrar outra opção daqui a pouco. Te respondi, Giovana? Eu falei demais, né? Mas deu certo a resposta? Sim, professora, obrigada. Eu, na verdade, estou só indo ver uma coisa. Eu já vi em alguns artigos, tipo assim, uma equação quando várias respostas estão no ponto máximo, algo assim. Isso aí tem já a ver é. com isso? Você quer maximizar mais de uma junta, é isso? Isso. É a próxima, daqui a pouquinho, tô lá, calma. É a próxima tópico nosso aí, desejabilidade. Usa isso. Ah, tá bom. Porque aí você consegue otimizar todos ao mesmo tempo, tá? Peraí, deixa eu chegar lá, daqui a pouco. Vamos complicar um pouquinho? Agora eu vou fazer esse daqui com vocês. Que delineamento que é esse, gente? Composto central. Composto central com alfa mais ou menos 1,68. Então, eu tenho aqui 3 variáveis, né? 2 níveis. Então, tá aqui o fatorial comum, que são os 8. Adicionados de 6 axiais, eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 6 pontos centrais, tá? Aqui estão as tabelas codificadas e reais, e aqui estão as formulinhas nossa senhora, de codificação e descodificação. Tá tudo bonitinho aqui, tá? Eu não vou lá, não, já sabe fazer isso já, tá? Rodei lá, bonitinho, tá aqui agora a minha equação completa, que é essa coluna aqui. Então, eu tenho x1 linear, x2 linear, x3 linear. Termo quadrático x1, termo quadrático x2, termos quadráticos x3, interação 1, 2, interação 1, 3, interação 2, 3, tá? Ficou isso daí. Opa, será que vou conseguir maximizar agora, hein? Tá com cara, hein, gente? Tá um pontinho aqui, tá bem aqui assim, esse aqui. Será que eu vou conseguir? Bater no olho, você não pode afirmar. Vamos testar? Então, vamos lá. Matriz X, x1, x2, x3. Matriz B linear. Coeficientes lineares, menos 1,10, 0,087 e 1,021. Tá aqui. Matriz B, diagonal principal, os quadráticos, 0,76, menos 1,4 e menos 1,14. Tá aqui. O que é isso aqui, x1, x2? Onde ele tá? Me conta. Quem acha esse termo aqui na minha matriz Bzão? Onde ele está? 0,35 dividido por 2 dá menos 0,175. Ele está na posição 1, 2 e na posição 2, 1. Menos 0,500. Metade disso é 0,250. Então, vai estar na posição 1, 3 e... Cadê? E 3, 1. Posição 2, 3, 0,15 por 2, 0,175. Na posição 2, 3, na posição, cadê ela? 3, 2. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Meio da inversa dessa multiplicada por essa. Na hora que eu faço esse trambolhão de matriz aqui, eu chego nesse ponto aqui, ó. Tá? Mas, professora, você não sabe se é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Como é que eu faço para descobrir se é máximo ou se é mínimo? Aí eu vou vir para cá. Vou achar a raiz característica da função B. Menos 0,160 menos lambda e menos lambda na diagonal principal. Calculo o determinante disso, que vai me dar uma raiz cúbica.
Aí vocês vão lá no YouTube, que eu mostrei para vocês, assiste o vídeo direitinho e acha aqui os 3 lambdas para me falar se vai ser máximo ou mínimo. Depois que resolver os 3 lambdas lá no Excel, esse vídeo aqui é para isso, tá? Eu vou ter 3 lambdas. Olha os meus lambdas, os 3 são negativos. Se os 3 são negativos, implica que esse ponto aqui vai ser um ponto de máximo. Porque, gente, essa notação matricial aqui me dá só o ponto. Mas ele não me fala se é máximo ou se é mínimo. Quem me conta na matemática se ele é máximo ou se é mínimo é a equação aqui, ó. São esses 3 lambdas. Então, na hora que eu verifiquei que os 3 é o negativo, agora eu sei que aquele ponto ali é um ponto de máximo. Agora eu pergunto outra coisa para vocês. Se o meu ponto variou de menos 1,68 codificado a mais 1,68 para todo mundo, isso aqui está dentro ou está fora da região experimental? Todos os 3 estão dentro de mais ou menos 1,68, concordam comigo? Então, nesse exercício aqui, todos eles codificados estão dentro da região experimental. O que eu vou fazer aqui agora? Então, tá aqui, ó, eu descobri os 3 negativos, só mostrei e apresentei para vocês a equação de forma translada, eu transladei os eixos, né, tá aqui. O que eu vou fazer? Menos 1,008 eu vou jogar aqui. 0,26 eu vou jogar aqui. 0,68 eu vou jogar aqui, que eu vou ter x1, x2, x3. 224, 57,3 e 1,5. Tá dentro da região experimental? Acho que eu não coloquei aqui real, coloquei. Tá tudo aqui, ó. Reparem que todos eles estão dentro da faixa experimental. Que aqui acusou também, né? Aqui mostrou, né, gente? Porque aquela hora, lá, olha a diferença desse para o outro, turma. Esse aqui, ó, os valores variavam de mais ou menos raiz de 2, que é 1,41. De menos 1,41 a mais 1,41. Olha esse daqui, quanto que deu? Menos 3 e 2,7. Além do mais ou menos 1,41. Esse aqui agora variou de mais ou menos 1,682. Aqui está todo mundo dentro de mais ou menos 1, que é o sonho de todo mundo chegar nisso aqui, né? Chegar num ponto, seja lá esse ponto ótimo, o ponto estacionário que eu chamo, dentro da região experimental, tá? Agora, se ele é máximo, se é mínimo, vamos continuar descobrindo. Então, o que eu fiz aqui? Máximo, e na hora que eu jogar isso, isso e isso aqui nessa equação, qual vai dar a resposta? 11,08. Vamos lá ver se ela é alta mesmo? 11,08. Tem só uma acima dela, que é um ponto central, que está totalmente destoado dos pontos centrais aqui, ó. Aqui ficou muito bem provado. Esse 12,2 aqui, eu até tiraria ele do meu modelo. Por que eu tiraria? Eu tenho 6 centrais. Repare que esse aqui é o mais longe dele. Se eu pedir resíduo aqui, esse resíduo vai ser o mais alto, meu resíduo vai ser esse aqui, ó, porque está muito longe da repetibilidade dos pontos centrais. O que acontece? A resposta 11 é a resposta que maximiza a minha equação. Deu para entender o que eu falei? Agora vocês entenderam a matemática? Não precisa se eu conseguir fazer isso na mão. Ninguém vai usar isso na mão. Eu estou mostrando de onde vem. Eu preciso que vocês entendam direitinho. Então, na hora que vocês clicarem lá naquele pontinho lá, ele já vai falar tudo para a gente, se é máximo, se é mínimo, e vai me dar o ponto experimental. Aquele ponto ali, ele escreve lá se é máximo, se é mínimo, e além de tudo, me dá o valor da resposta naquele ponto, tá? Então, esse caso aqui, a intenção era maximizar, né? Mas eu tenho trabalhos dos meus alunos que interessa minimizar. Então, depende muito da situação que a gente quer fazer. Nem sempre é máximo, tem hora que a gente quer o mínimo. Depende do trabalho, tá? E aí, tudo bem? Pode continuar, gente? Sim. Beleza. Feito tudo isso, ainda tem mais coisa para fazer. Não terminou de arrumar o modelo assim, não. O que a gente tem que fazer depois de tudo isso? É o famoso validar. Gente, o que é validar? Nesse ponto meu aqui agora, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, esse ponto aqui, ó, significa eu ir lá para o laboratório, realizar esse experimento nessas condições aqui,
E o que eu tenho que chegar? Qual o valor experimental que eu tenho que chegar? Conta para mim na hora que eu for para o laboratório e fazer esses valores experimentais aqui. Eu preciso chegar o mais próximo de quem? Do valor previsto pelo modelo. Então, gente, validação nada mais é que você comprovar o seu modelo realizando pontos experimentais, de preferência fora daquela matriz, e verificando quanto deu valor experimental e quanto deu valor teórico. E calcula esse erro. Esse erro nada mais é que o valor real, que é o seu experimento, menos o valor do modelo dividido pelo valor real. Normalmente, tá, as críticas aceitam até uns 10%, verifica validado o modelo, mas assim, eu gosto de 8 para baixo, 7 para baixo, assim vai, tá? Então, gente, validar significa fazer isso, significa você ir lá comprovar e mostrar para o seu modelo se fora daqueles pontos da matriz você consegue ter reprodutibilidade, ou seja, compatibilidade, valor experimental com valor teórico. Sempre tem que fazer isso. Ninguém aceita um modelo, ninguém aceita um artigo se você não mostrar a validação do modelo. Tem que fazer, tá? Então, olha aqui, ó. O que eu fiz com essa aluna minha? Fiz que eu trabalho de uma aluna minha, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, tá? A validação tem que ser necessariamente no ponto ótimo? Beleza, pode fazer, tá? Mas se quiser fazer além, o que eu faço? Eu escolho um ponto aqui na amarela, eu escolho um ponto aqui na verde e escolho o ponto ótimo dos alunos. Vai lá por esses 3 experimentos para mim. Eu quero o ótimo e mais 2. Então, eu venho aqui, pego o ótimo dele, que é esse aqui, né, que acabamos de fazer, né? E vem e fala assim, ó, eu quero nessa região amarelinha aqui, ó, que vai ser esse... Aí, ó, chuta uma região aqui, né, amarelinha aqui, amarelinha aqui, e vai lá e faz para mim. Quanto que deu? E me prova se o erro deu pequeno. Então, gente, sempre validação você tem que comprovar o modelo da condição que você queira fazer fora da matriz. Então, o que eu coloquei aqui? Olha aqui, ó. Por exemplo, peguei x1 igual a 0, x2 igual a menos meio e x3 igual a 1. Vai para o laboratório, realiza o experimento e verifica se o valor observado é muito parecido com o valor de quem? Predito pelo modelo. Já está com o modelo, resolve e valida, tá? Então, jamais esqueçam de validar o modelo de vocês, tem que validar, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, quanto menor a diferença entre valor predito e experimental, prova a validação do modelo, tá? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tudo bem, gente? Pode falar, Roberto. Professora, é errado fazer validação de modelos de screening? Por exemplo, um modelo linear simples? Não. Não. É porque eu tive que fazer, porque o revisor pediu. E foi exatamente assim. Você Mas é fez que eu em achei qual estranho. Achei condição? que esse... Hã? Você fez em qual condição? Eu fiz na condição que eu julguei ser a melhor, né? Que tinha mais compostos fenólicos. Que é um dos pontos experimentais? Sim, é um dos pontos Você experimentais. repetiu o experimento para ele, então, né? Sim, Não tem problema, não. Ele aceitou. Eu ia falar para você fazer diferente, além de fazer um, e fazer um intermediário ali, por exemplo, vamos supor, se vai de menos 1 a mais 1, eu faria um 0,3 com um 0,7, por exemplo, né? Então, codificar, tô falando, tá? Mas assim, você tendo um ponto que valide, não tem problema. Pode ser até que, no seu caso aí, que seja de uma das condições experimentais, ele aceitou, beleza, mas assim, eu gosto de fazer além. Eu faço além, eu prefiro fazer o que tá fora da matriz, entendeu? Mas tá certo, não tá entendi. errado não, tá? Tá tudo certo, não tem problema não. Tudo bem? Posso continuar, gente? Então tá, vamos lá. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês quando tudo der errado, tá? Esse trabalho aqui é de uma aluna minha, tá? Já foi publicado, inclusive, ela fazia distorção. Tinha três variáveis, pH, temperatura, diâmetro médio de partícula, e nós medimos a capacidade de adsorção, tá? Aqui estão as variáveis codificadas, né? Menos, mais. E aqui foram os valores que eu pedi para ela fazer para validar o modelo. Reparem que eu peguei valores totalmente diferentes. Então, eu peguei, ó, o pH foi 3, 5, 7, 1,64, 8,4. Eu peguei 6. Peguei temperatura 30 de um dos experimentos
e 2,03 de diâmetro de partícula. Repare que ficou tudo misturado aqui, ó. Fiz uma salada de fruta aqui. Depois eu peguei 6 com 35, tá? E 2,03. Depois eu peguei o pH 2, o 35 de temperatura e o 0,68 de DMP. Claro, brinquei de codificar e descodificar, com a minha equaçãozinha aqui, tá? Já sabem isso. O que eu espero que aconteça? Que vou abrir uma coluna aqui no próximo slide do valor experimental e o valor teórico. Rodei, tá? Ficou bonitinho o modelinho dela. Reparem que eu não tive nem máximo, nem mínimo, tá? O que aconteceria se tivesse mais tempo com ela? Eu viria aqui no próximo delineamento, eu pegaria esse ponto aqui, ó, e colocaria o central nele no próximo delineamento. Só que aqui eu tive de problema. Se eu colocasse o central aqui, ia ter pH negativo. Então, o caso dela é favorável para situações de pH inferiores, só que eu já estava no meu limite com pH com ela. Repare que tudo aqui, os pHs, ó, todos os meus vermelhinhos já está pH 1, 1,2. Eu não tinha como baixar o pH, eu não tinha como refazer um novo delineamento, deslocando para o ponto central esse bico aqui, ó. Eu não tinha essa opção. Então, o que aconteceu? Mandei ela validar o modelo, bonito. Repare que deu erros baixíssimos. O que aconteceu com o erro dela, ó. Ela foi para o laboratório, fez experimental aqui, jogamos o modelo, deu esse, experimental aqui, no modelo deu esse, assim por diante. Repare que deu esses bastante pequenininhos, tá? Porém, na hora que a gente foi rodar, né? Ah, tá, outra coisa. Aí, o que eu fiz? Eu perguntei para o modelo assim, ó, eu quero pH codificado como meio, temperatura -1 e a granulometria 1. Me deu 13 como resposta. Mas na hora que eu fui rodar, olha aqui a encrenca que deu. Eu sabia que ia dar a célula, porque aqui eu não cheguei nem máximo, nem não deu nada aqui no trabalho dela, né? Aí, o que aconteceu, gente? Eu coloquei para vocês, que não tem cão, a gente caça com gato, né? Quando ocorre ponto de célula, não foi possível verificar nem máximo, nem mínimo. Mas o que a gente fez? Eu fui lá no Maple, tá? Então, a função aqui, estatisticamente otimizando, não me aceitou. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a minha função, fui lá no Maple e falei assim, Maple, matematicamente, maximiza essa equação para mim. E me deu os valores de x que maximizam essa equação, tá? Eu tive que implementar e eu perdi, mas depois eu vou achar, quem quiser, se eu achar, eu mando para vocês. O que aconteceu? O que ele me indicou? Verifica o ponto 164, que corresponde ao meu nível menos alfa. Verifica a temperatura 57, que é o meu nível mais alfa de temperatura. E tenta colocar 0,21 no nível meu menos alfa. Quando a gente foi para o laboratório fazer essa condição experimental, que não está na matriz, vocês concordam que esse valor menos alfa, mais alfa e menos alfa não está na matriz, porque os valores menos alfa, quem não lembra, gente, eles só cruzam com zero. Então, menos alfa, 0, 0, mais alfa, nunca tem cruzamento de menos alfa com alfa em todas as variáveis. Sempre a variável codificada com menos alfa, mais alfa, fazendo combinações com zeros, tá? Então, esse experimento que o Maple me sugeriu, eu precisava saber se era possível fazer. Sim, era possível. Beleza. Quando eu fui para o laboratório, na hora que eu joguei no valor experimental, eu cheguei em 72. E o previsto pelo modelo que eu usei, aquela função que eu acabei de mostrar para você, tá? Que é menos alfa, mais alfa, menos alfa, deu 76. O que eu fiz de agora em diante com essa aluna? Daqui de agora, a gente padronizou essa condição aqui e fomos embora continuar o trabalho dela. Então, essa condição dela, se eu não me engano, aqui foi a batelada. E, se eu não me engano, o ponto de partida da coluna dela, que era contínua, a gente partiu daqui. Acho que era isso, não lembro mais não, gente. Mas, assim, não foi possível otimizar em termos de análise canônica, mas, matematicamente, eu falei para o Maple, resolve essa equação aí para mim, né? Qual que é melhor? Seria lindo se tivesse meu máximo aqui, na região ótima, bonitinha, toda a técnica de superfície de resposta sendo comprovada. Mas, infelizmente, não deu. Né? E eu não tinha como prorrogar, porque eu não tinha como abaixar mais quem? Eu tinha uma limitação física, que era o pH aqui, ó. Então, por isso que a Bel faz muito isso. Ela vinha aqui, ó, não, vamos pegar uma condição aqui, então, vamos fazer um teste, ver se a resposta se adequa, certo? Então, tem gente que prefere fazer isso ao invés de utilizar,
que a análise canônica, em algumas situações, ela é limitada. Nesse caso aqui meu, eu fiquei com esse aluno meu, tá? Então, foi isso que aconteceu. Deu para entender que nem quando dá célula, tudo está perdido, sempre tem uma solução, tá? Já vou mostrar uma outra possível solução. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Não sei se entendi muito bem, não, professora. Então, vamos lá. Melhora essa pergunta. O que você quer que eu te explique de novo? Melhora essa pergunta. Isso aconteceu, esse problema. O que foi a solução? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Não deu nem mínimo nem máximo. Concordam comigo, Giovana? Olha o valor predito na solução que o Maple me deu. Ele me deu os valores críticos. Ele é um ponto de célula, ou seja, ele não tem ele é uma célula. Tem hora que ela está em cima, tem hora que ela está embaixo. Provavelmente esse ponto que ele pegou, que foi na parte de baixo da célula, que me deu a resposta muito baixa. Se eu olhar meus valores aqui, ó. Olha aqui, eu tenho 37, eu tenho 55, eu tenho aqui, ó, 44. A resposta que o software me deu na célula foi 14, bem abaixo do que eu tenho. Eu tenho ponto mais alto que isso. Então, tem alguma região da minha curva que tem um ponto mais alto. O que eu fiz? Eu fui lá no Maple. Falei assim pro Maple, te dou essa equação aqui, ó. Que equação que eu dei pro Maple? Aqui, a equação do modelo completo. Ó, eu coloquei essa equação para ele aqui, ó. x1, x2 quadrado, e assim vai. x1, x3, assim vai. Acha para mim o máximo dessa equação. Certo? Quando eu fui no Maple e ele resolveu essa equação para mim, tem que implementar isso no Maple, né? Ele me deu uma condição que maximizou essa curva matemática. Matematicamente falando, uma função, simplesmente maximização de uma função objetivo. Pronto. Não é via superfície de resposta, tá? São coisas diferentes. Então, eu apelo para outras coisas quando eu tenho célula, tá? Ou então, quando eu não consigo fazer um novo delineamento, eu tenho limitação física, que era o que eu tinha aqui no dela, que eu não conseguia abaixar mais o pH. O que o Maple me respondeu, Giovana? Falou assim, eu te dou isso, isso e isso, e a resposta que eu vou te dar é 76 miligramas por grama. Na hora que eu vi isso aqui, 76 é muito acima do que eu tenho aqui, ó. Opa, será que eu consigo chegar nisso? Matematicamente, a orientação que ele me deu foi de uma resposta prevista de 76 para aquela equação. Eu aceitei de primeira? Não aceitei. O que eu fiz? Eu fui lá para o laboratório. No que eu fui para o laboratório, Giovana, eu descodifiquei. O pH 1,64 é meu nível menos alfa. A temperatura 57, por coincidência, era o meu nível mais alfa. E o 0,21, o meu nível menos alfa. Então, o que eu fiz lá no Maple? Eu falei assim, ó, eu quero que você resolva essa equação para mim e me ache o máximo dentro desses valores. Que valor que eu forneci para o Maple? Entre esse e esse, entre esse e esse, entre esse e esse. O que o Maple me deu? A melhor condição que me dê a resposta mais alta. E quanto foi a resposta mais alta que ele me deu em termos de matemática? 76. Só que eu tenho que comprovar isso aí. Aí a aluna escreveu isso aqui na dissertação, né? Visto que a otimização canônica parará, não deu certo, não tinha ponto de máximo, não tinha como fazer um novo delineamento, tinha limitação física, parará, estimou-se a função no meio, parará, e o valor experimental foi 72, validando o modelo. Então, Giovana, o que eu fiz aqui? Como não deu, estava impossível continuar a achar eu tinha que achar uma condição aqui para ir para frente. O que eu fiz? Apelei para matemática básica. Deriva para mim essa função aí e me acha o máximo dela. Na região tal, tal, tal e tal. E ela me deu. Na hora que eu vi isso aqui, eu fiz esse mesmo experimento dela aqui 3 vezes. Tudo deu essa 72, 71, 71,5, mas a gente conseguiu validar. Então, eu escrevi na dissertação. Essa equação, esse algebrismo matemático aqui, ele foi validado. Aí daqui para frente ninguém me questionou. Esse artigo já foi aprovado, vamos para frente daí por diante. Te melhorei a explicação, Giovana? Sim, esse Maple é um outro software, então. É um software que faz implementação, é o Maple. Mas tem várias coisas, pode ser o R, pode ser o Maple, vários softwares fazem isso aí. É muito simples, tá? Eu que não lembro mais como é que implemento isso, mas assim, vocês descobrem rapidinho, isso aí, vocês são espertos.
Mas é isso aí mesmo, Giovana, tá? Então, quando o seu caso acontecer com alguém isso aí, gente, a saída é essa, tá? Mas eu já vou mostrar um caso que eu achei uma outra saída, depois eu vou mostrar o artigo da minha aluna para vocês, tá? Tudo bem até aqui? Aliás, deixa eu abrir o artigo dela aqui, peraí. Deixa eu mostrar para você o que aconteceu com essa aluna minha. Esse aqui foi bem legal, esse artigo aqui. Aceitou mês passado esse artigo nosso aqui. Mestrado, Josi. Cadê o artigo aceito? Aqui. Não. Cadê o artigo, gente? Nossa, eu não salvei? Mas tá aqui, ó. Ó, primeira coisa que a gente fez no trabalho dela, tá? Vou mostrar rapidinho para vocês aqui. A gente fez um delineamento 2 ao cubo, com 3 variáveis, 2 níveis, menos alfa e mais alfa. O que aconteceu aqui, ó? Eu fiz de propósito, eu queria um ponto com um zero. Então, em algumas situações, chega aluno me pedindo assim, professor, eu preciso que um experimento menos alfa seja zero. Aí eu faço as contas de trás para frente com o aluno. Então, aqui eu propositei o meu inferior de tudo sendo zero. Eu queria um experimento na ausência de um dos meios lá, tá? Resolvido isso daqui, a gente eliminou uma variável e fomos no 2 ao quadrado, que ficou esses níveis aqui, tá? Vamos lá. O meu primeiro delineamento deu isso aqui, ó. Isso aqui é a versão, acho que foi a última, que foi para os revisores, eu acho, tá? Cadê? Aqui, achei. Ó, aqui, 17 experimentos, tá? Chegamos nas curvas. Reparem que deu, nossa, deu mínimo, foi um caos, né? Aí, o que eu fiz? Eu vim nesse rabinho aqui, com ela aqui, ó, que corresponde a essa região aqui e essa região aqui. Como eu tenho uma curva com 2 picos de máximo, olha o que eu fiz com ela, gente. Eu falei assim, Josi, vai no laboratório, faz essa condição para mim e essa condição aqui. Só fazer um teste para mim. Aí ela foi para o laboratório. No que ela foi para o laboratório, essa ponta aqui deu maior que essa ponta. Eu falei, então tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui e fazer o ponto central no próximo delineamento. Aí o que eu fiz? Eu fiz um novo delineamento com ela, onde o ponto central era esse pico aqui, gente, ó. Tá? Então, o que eu fiz? No novo delineamento dela, a gente pegou o ponto central, tá aqui, mudei toda isso tudo, colocando o ponto central naquele piquinho lá, que é esse 0018 aqui, ó, tá? E olha o que aconteceu na hora que a gente fez o delineamento novo. Olha que lindo que ficou. E na hora que eu fiz isso aqui com ela, a gente conseguiu otimizar, deu ponto de máximo, bonitinho. Toda aquela parte que eu acabei de mostrar para vocês, deu máximo, os lambdas negativos, e assim vai, tá? Então, esse aqui foi um caso de sucesso. Daquela antiga aluna minha, não foi um caso de sucesso, porque não é que não teve sucesso. Sucesso que eu falo assim, na parte de estatística aqui, né? A gente otimizou por outros meios, mas, tipo assim, aqui o sentimento do pico ali, ó, eu falei, o máximo tá por aqui, ó. E foi dito e feito, o máximo é por lá, eu desloquei o máximo para o próximo zero e peguei certinho aquele ponto, aquele piquinho lá que eu mostrei para vocês, passou a ser o zero aqui e me deu o ponto de máximo. Foi um risco? Foi, mas foi um risco, um chute meio que tendo uma noção do que eu chutei, tá? Deu para entender o que a gente costuma fazer, gente? Tá, gente? Cada caso é um caso, depende muito do que a gente faz, tá? Não tem como eu falar para vocês sempre a mesma regra. Depende muito do que acontece, como é que foi o experimento e assim vai, tá? Tudo bem até aqui? Ou pode continuar? Giovana, melhorou? Sim, professora. Então tá. E o que é essa desejabilidade, né? Vamos lá, gente. Suponha, que é o caso de um aluno meu aqui recentemente, tá? De adsorção, ele tem 2 respostas de interesse. A gente queria maximizar a capacidade de absorção e, simultaneamente, minimizar a perda mássica do bagaço dele, que era tudo junto. O ponto que maximiza uma dessas respostas nem sempre otimiza a outra.
Aí eu pergunto para vocês, como encontrar uma condição que represente o melhor compromisso, ou seja, melhor equilíbrio entre ambas? Quando eu tenho apenas uma resposta, é simples, né? Porém, quando eu tenho várias respostas, a gente tem conflito entre elas. Então, é isso que a função desejabilidade faz, tá? O que é essa função? Ela resume objetivos de uma superfície de resposta em uma única equação. Quando a gente tem várias respostas, né? Cada uma delas eu atribuo um desejo. Então, se eu quero maximizar, eu quero que o menor valor tenha um código 0, que seja indesejável, e o maior valor que eu quero receba o código de 1. Se eu quero minimizar, o meu código 1 vai para o menor valor, e o meu código 0, que é o menos desejável, vai para o maior valor. E ele faz uma conta, na verdade é uma média geométrica, entre esses pesos do que é desejado e não desejado. Eu nem vou mostrar essa função para vocês, tá? Ela é meio grandinha, o software faz para a gente, tá? Que ele consegue achar um equilíbrio entre as respostas simultaneamente. Então, tem como vantagens otimizar várias respostas simultaneamente, reúne respostas com diferentes unidades. Por eu codificar, eu consigo transformá-las em uma única escala. Eu facilito a tomada de decisão e é muito fácil de interpretar. Porém, não garante um ótimo absoluto do processo, mas sim o melhor compromisso segundo os critérios que eu estabeleci, desejável e não desejável. Professora, não, daqui a pouquinho eu brinco com vocês, vamos lá. Esse aqui é o que eu brinquei de um aluno meu, tá? Só não vou mostrar os valores reais, porque não publicamos ainda, tá? Então, a partir de um composto central, tá? Eu tenho a resposta que eu queria maximizar e a que eu queria minimizar, tá? Essa função me mostra esse negócio desse tamanho aqui, ó. Professora do céu, o que é isso, né? Então, vamos lá. O que eu tenho nessa função aqui? Então, tá aqui, ó. A função foi otimizada considerando duas respostas, a mínima e a máxima. Como os objetivos das respostas são conflitantes, a função transforma cada resposta em uma escala de desejo. 0 para que eu menos quero e 1 para que eu mais quero. Ou seja, o 0 indesejável e o 1 desejável. A desejabilidade global é uma média geométrica desses valores aí, tá? Então, vamos lá para o software. Como é que faz isso, professora? Vamos lá. Deixa eu achar aqui que eu salvei um arquivo só para isso aqui. Desejabilidade, para a aula de hoje. Tá? Então, o que está lá no slide é isso aqui, tá, gente? A gente vai rodar normalmente, tá bom? Então, vamos lá. Estatística. Parará. Eu vou mostrar o que estava acontecendo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rodar sozinho para você. Primeiro, eu vou rodar a resposta A minha, tá? Olhem o que acontece na minha resposta A, que eu queria que minimizasse. O modelo ficou mais ou menos. Eu adotando 10% aqui, ó, vai entrar uma outra variável aí, que é que eu faço com meus alunos, tá? Eu tirando essas maiores aqui, vai reduzir. Enfim, ficou isso aqui, tá? Então, a primeira resposta minha, olha o que aconteceu. Quase meio que pegou, né? Vamos ver a outra superfície. Meio que quase pegou também, tá? E aqui também bonitinha. Só que na hora que eu venho aqui, ó, o que aconteceu? Tá vendo que vocês juravam que ela tinha maximizado, né? Olha o que deu aqui. Deu ponto de célula. E o valor no ponto que a célula me deu foi 27. Olha os valores que eu tenho aqui. Se eu tenho valor maior que 27. Eu tenho valor 28, 31, 33, assim, eu já vi que deu pau por aqui, né? Tudo bem. Na hora que eu fiz isso, tá? Eu vi que o treino deu ruim, eu rodei a outra. Vou rodar agora a outra resposta minha, tá, gente? Essa ficou um pouquinho melhor, né? Se eu colocar 10%, isso aqui vai entrar e assim vai.
Na hora que eu pedi a superfície, tá com cara de nada isso daí. Também tá com cara de nada, né? Eu falei, que nhaca, viu? E também me deu cara de nada, né? Não dava tempo, esse aluno tinha que ir embora. Por mim, o que eu ia fazer? Pegar essa região aqui, ia pegar uma região aqui, ia pegar uma região aqui e fazer igual eu fiz com aquela outra aluna minha que foi sucesso, deslocar o zero e tentar achar o máximo, né? Só que não dava tempo, né? E eu tinha que achar uma solução para o meu problema que satisfazesse as duas coisas ao mesmo tempo, porque essa resposta aqui, uma maximiza e a outra minimiza. E eu tinha que partir dessa resposta para continuar os próximos experimentos, porque eu estava sempre quantificando uma que maximizava e uma que minimizava. Aí onde entra essa análise de desejabilidade, tá? Olha o que eu vou fazer aqui agora, presta atenção. Eu vou marcar as duas respostas juntas e as três juntas, porque agora eu vou entrar na função desejabilidade. E eu quero analisar as duas simultaneamente. Não é mais individual como a gente fazia as aulas anteriores, não. Agora eu vou marcar as duas, vou dar um ok, e vou vir aqui, ó, response, desejável, profile. Olha bem, eu quero no ponto ótimo. Agora, o que é a sacada? Se eu quero minimizar, reparem que eu quero desejável que o meu menor valor seja 1 e que o meu maior valor seja 0, porque ela é mínima. Vou pedir que agora a minha outra variável, que é máxima. Aqui eu quero que o desejável, que o menor seja 0 e que o maior seja 1. Professora, eu quero as minhas duas máximas, 0 e 1. Eu quero as minhas duas mínimas, 1 e 0. Eu quero a minha mínima, 1 e 0, e eu quero a minha máxima, 0 e 1. Ele entendeu. Você vai clicar aqui para mim, ó, valor ótimo. E você vai vir aqui, ó, nesse view aqui, ó, que vai aparecer o que está lá para a gente, tá? Então, vamos por partes. Como é que analisa a figura? Resposta 1, mínima. Horizontal, resposta 2, máxima. Variável x1, variável x2, variável x3, tá? Agora vou ter que ir para lá que tem um monte de coisas explicando um por um esses slides aqui, peraí. Tá? Então vamos lá. O que cada uma quer dizer aqui? Presta atenção comigo. Vou ficar indo e voltando, tá, gente? Presta atenção. A figura está dividida em 3 linhas. Primeira linha representa a resposta que deve ser minimizada. Resposta minimizada, tá aqui, tá? Cada coluna tem um efeito do fator. x1, x2, x3. A linha verde indica o valor previsto da resposta conforme cada valor varia. Então, tá aqui, ó. Reparem, gente, que x1 vem daqui até aqui, que é do menos alfa até o mais alfa. Então, ela vai brincando de jogar pontos na curva x1. Reparem que a minha resposta sobe e desce. Essas barras verdes são os intervalos de confiança para as previsões. Então, aqui próximo está aqui, ó. As barras verticais representam aproximadamente o intervalo de confiança da predição. A linha vermelha tracejada indica o nível do fator escolhido como ótimo. E assim para as outras. Como assim, professor? Então, vamos lá. Reparem que agora, dentro da coluna, eu tenho uma linha vermelha. Essa linha vermelha aqui embaixo me fala que para minimizar essa e maximizar essa, melhor ponto comum para as duas é 1,68. Por quê? Repara que essa coluna aqui, ó, já é a matemática embutida das duas. Então, esse ponto inferior, ela deu quase perto de 0,99, bem pertinho, né? Mas, à medida que você vai andando ao longo de x1, a curva das duas juntas, que é a global, diminui e chega no máximo. O ponto pega a máxima. O software pega a máxima. Então, pegou aqui mais 1,68, que satisfaz as duas variáveis juntas, que é x1. Vou vir para x2. Reparem que ó, a resposta está andando, mínimo, e o máximo ela chegou. Reparem que ela subiu bem pouquinho, mas esse ponto aqui é o que me interessa. Vamos ver que ponto me interessa na curva 2, que agora que eu quero maximizar.
Vem, diminuiu bem pouquinho. Então, reparem, gente, que agora, no ponto x2, esse ponto aqui, que é o escolhido para fazer o quê? Minimizar essa e maximizar essa para variável x2, menos 1,68. Variável x3, a variável para a resposta 1 oscilou aqui, ou seja, aumentando o x3, a resposta aumenta. Não me interessa isso que eu quero minimizar, me interessa os pontos menores. Na outra variável, à medida que eu vou andando em x3, repara que eu tenho a resposta diminuindo um pouquinho, mas eu queria a maior, que é aqui. Então, coincidiu da menor aqui ser igual a maior, então rebateu qual ponto? O menos 1,68. E essa desejabilidade, toda essa conta que ela faz para a galera inteira aqui, varia de 0 a 1. Olha quanto deu a nossa, 0,99. Então, o que eu fiz com esse aluno meu? Já que eu não consegui otimizar separadamente, e eu tinha que trabalhar com as duas juntas, né? Eu apelei para isso aqui. Então, o que eu justifiquei na dissertação dele? Então, tá aqui, ó. Aqui expliquei tudo para vocês, tá? D igual a 0,99. Está muito próximo de 1, porque o máximo que chega nisso aqui é 1. Ou seja, significa que existe uma combinação experimental capaz de satisfazer quase que completamente os objetivos definidos para ambas as respostas. Na prática, um valor superior a 0,9 é geralmente considerado excelente, indicando que o modelo encontrou uma solução que compromete as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Aí, o que eu fiz com esse aluno meu? Vamos lá, vamos brincar? Eu vou anotar aqui, ó, menos 1,68 para x1, para x2 também. Opa, é mais 1,68 aqui, né? Errei. Eu estou pegando isso aqui agora, gente. Agora, o que eu vou fazer? O que eu coloquei para vocês aqui, ó? Tem que validar. O que esse aluno meu fez? Ele foi lá para o laboratório e repetiu essa condição aqui. Só que o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual que é a resposta predita pelo modelo para essa condição aqui. Qual condição que é essa? x1 mais 1,68, x2 menos 1,68 e x3 menos 1,68. Tá? Agora eu quero saber quem vai me ajudar, aonde eu vou jogar isso. Então, vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu tô no, se eu não me engano, eu tô na segunda resposta. Eu vou colocar aqui, ó, 1,68 menos 1,68. Opa. Menos 1,68. E a outra também é menos 1,68. Menos 1,68. Modelo, quanto dá isso? 8,52 para a variável minimizada, variável A, tá? Eu estou na variável A. Como é que eu sei que, ó, A 8,52. Vamos ver se vai dar certo? Agora eu vou rodar outra variável no meu exercício. Vou cancelar aqui, vou pedir aqui, ó. Eu quero só a máxima agora, tá? Caminho eu já tinha. E vou vir aqui, ó. Mesma coisa, menos 1,68. Opa, é mais, aqui é mais. 1,68. Menos 1,68. E menos 1,68. 95. A minha resposta, eu queria maximizar 95,15. Agora, onde eu vou lá com vocês? Vamos lá. Me conta. A que eu queria minimizar, deu quanto? 8,5. Está muito menor de todas que eu queria. Qual que eu queria maximizar? Essa aqui. Na condição que a desejabilidade me deu, ficou 95. E aí, o que vocês fazem? Vocês continuam com esse valor que o modelo me deu ou não? Vocês me acompanharam? Vocês entenderam tudo que eu fiz aqui? Que assim, não tem como eu explicar diferente. Então, esse ponto que a desejabilidade me deu, ele conseguiu simultaneamente um valor muito baixo para essa resposta e um valor muito alto para essa resposta. E o que eu mandei meu aluno fazer? Ele foi para o laboratório e fez essa condição. No que ele fez essa condição, ele chegou, acho que 8, 9%, uma coisa assim que ele fez. Daí para frente eu fixei
mais alfa, menos alfa e menos alfa, as condições que ele trabalhou. Daqui era batelada, ele foi para a coluna e começou a coluna com essa condição, e assim foi, tá? Reparem que aqui a canônica não deu certo, porque eu poderia simplesmente, gente, tentar ver, se caso desse minimizar ponto de mínimo nessa variável pela canônica, e desse ponto de máximo na outra, quem sabe daria o mesmo ponto, né? Não sei. Mas quando eu tenho respostas simultâneas, a melhor função que existe é a desejabilidade, porque ela te atende ao mesmo tempo as duas coisas, tá? E meu último slide pergunta uma coisa para vocês aqui, ó. O que vocês acham? Substitui ou não? Tem objetivos diferentes as duas técnicas que eu ensinei para vocês hoje, tá? Uma, você consegue fazer todo o algebrismo, toda aquela parte matricial, para otimizar a resposta de formas separadas, tá? Ambas atuam em otimizações de metodologias, de perfis de resposta, que é tal MSR que todo mundo fala, que é construir o delineamento, fazer análise de variância, construir as curvas e assim vai, né? Mas ambas têm funções diferentes, tá? Então, o que acontece, ó? O que acontece? Analisa a forma matemática da superfície de resposta, que é o que nós fizemos. A outra procura melhor condição operacional de acordo com os objetivos. Que objetivo? Ou 0 ou 1. Essa aqui determina ponto de mínimo, máximo ou cela. Essa aqui, ela faz o quê? Maximiza, eu tenho uma função global de desejabilidade, conforme o pesquisador quer, entre 0 e 1. Essa daqui, como é que é a matemática dela? Naquela confusão lá de matriz, alto valor, alto vetor, né? O que ela faz aqui? Transforma cada resposta num valor desejável e faz uma média geométrica. Essa aqui, indicada para resposta única, quando eu quero respostas simultâneas. Não considera prioridade entre respostas, permite atribuir pesos e importâncias diferentes para cada resposta. Depois a gente calcula a média geométrica dela, tá? Então, gente, essa aula de hoje, assim, eu acho essa aula aqui essencial, tá? Eu quero que vocês assistam essa aula de novo. Tenta ver artigos. O pessoal que até agora não achei nenhum, ninguém mandou para mim artigo que fez isso aqui, tá? Quem achar algum que fez, até prefiro para apresentar para o pessoal como é que a galera coloca em artigo, tá bom? Mas é assim que funciona, gente. Então, você quer otimizar, você tem dois caminhos via estatística, né? Ou como é que fala? A canônica, ou a desejabilidade. Ah, deixa eu falar uma coisa para você, professora. Por que você não usou no seu aluno lá a desejabilidade sozinha? Então, vamos lá, né? Não vou marcar as duas respostas. Esqueci de falar isso para vocês, perdão, tá? Vou usar a desejabilidade para uma resposta única. Pode? Pode. Quem não tem cão, caça com gato, gente. Eu faço isso, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Vamos ver se bateu? Olha aqui. Essa resposta aqui é só a minha maximizada. O X1 deu 0,84. O X2 deu o mesmo. O X3 deu o ponto central. Ela sozinha. Vamos ver a outra sozinha, se vai dar certo? Eu tenho que voltar lá de novo, tá? Peraí. Já tive alunos também, gente, que não deu, eu apelei por aqui, ó, para ter uma noção do que acontecia, tá? Agora, cuidado, só toma cuidado, na hora que for minimizar, é desejável que o menor seja 1 e que o maior seja 0, é o inverso, tá? Olha aqui, o que o software me deu? Menos 1,68, bateu, mais 1,68, não bateu. Aqui foi tudo ao contrário, ó, tudo ao contrário que nós demos. Então, gente, a questão é que na hora que mistura as duas, a função calcula uma coisa, as duas simultâneas, calcula um global, cada uma com os seus T. Então, sempre vai dar diferente quando for sozinha e quando for junta, tá? Aí depende do que vocês querem. Professora, eu posso fazer a análise canônica e fazer a desejabilidade? Pode, faz as duas. Se der os mesmos valores, perfeito. Se não, você prefere qual, professora? Prefiro a canônica. A canônica é mais científica, tá? Porque a desejabilidade é um valor que você está atribuindo de peso. A matemática da canônica, ela é mais precisa, ela é mais completa, baseada em quem? No seu modelo, certo? Tá?
se tem máximo, mínimo, experimental, tá tudo bonitinho ali. Não deu certo ali, pode fazer desejabilidade? Pode, mas tem que fazer o quê, gente? Importante que você justifique, vai lá e valida. Se validou, tá numa região que te atende, tudo bem, tá? Quando eu fiz com o Thiago essa aqui sozinho, ele foi para o laboratório e não deu certo, não ficou legal, né? Então, a gente apelou para aquela função matemática daquela outra aluna minha, que também não deu certo, porque nem a desejabilidade para ela também não ficou legal. Tipo assim, a gente vai tentando uma coisa ou outra. Tá errado em alguma? Tem que justificar. E o principal, tem que validar. Validando, explicando, tá tudo bonitinho. Tá tudo certo, tá? Ai, ai. Deu para entender? Tudo bem? Sim. Mas a canônica é preferível se der certo. Sim, Giovana, sim, a canônica é preferível. Tem nem que pensar. Tá bom? Tá? Se não der, você aparece no laboratório que eu te ajudo. Mas vai dar certo. Ô, gente, é o seguinte. Sábado, eu vou dar o último delineamento para vocês, tá? É o fatorial fracionado. Tá? Ele é mais chatinho um pouquinho. Deixei para dar com calma ele na próxima aula presencial, tá? Vou começar 8 horas em ponto. Eu tenho uma reunião na escola do meu filho às 11, então até 10h30 eu tô acabando com vocês, tá? Mas dá tempo de tudo. Eu queria olhar todos os artigos de vocês até sábado, porque eu queria negociar com vocês uma coisa. Que dia que vocês topam fazer as apresentações? Querem fazer segunda, terça, ou deixa para o horário normal de aula, a última nossa aula, quarta-feira? O horário normal da aula. Tá, tudo bem, não tem problema, não. Alguém que não mandou o artigo para mim, tudo bem, Mariana, pode ser quarta mesmo, tá? Já uns 3, 4 já mandaram para mim, o resto não mandam, não, então vocês mandam, eu tenho que olhar artigo por artigo, orientar vocês como é que apresenta. Agora, o que eu quero que vocês foquem na apresentação? Já mostrei até um artigo para vocês, uma apresentação para vocês, eu quero que vocês reproduzam o artigo. Vocês vão rodar o delineamento, faz um slide mostrando do autor e o seu, a curva do autor, a curva do seu, tá? Hoje alguém mandou um artigo para mim, não lembro quem que foi, eu falei, acrescenta a aula de hoje. Quem que foi, hein? Foi o Márcio? Foi você, Márcio? Foi? Não foi o Márcio? Foi o Márcio. Acrescenta, você vai aprender na aula de hoje, tá? Para acrescentar, tipo assim, o que vocês conseguirem fazer até além do artigo é o que eu quero, tá? Entendeu, Márcio? Como é que você vai fazer lá, que eu te mostrei lá? Aplica a desejabilidade lá no seu artigo hoje. Acho que vai dar certo lá também. Pode falar, Roberto. Professor, então no slide de apresentação, você quer que a gente coloque o print do estatística rodando passo por passo? Não, o seu é diferente, o seu é seu, né, Roberto? Né? O seu é diferente, né? Ah, sim. Não, eu O só seu é fiquei diferente. curioso. Não, você pode rodar na hora que tá na sala, assim, gente, vamos fazer o seguinte, de 15 a 20 minutos por grupo, por pessoa. Então, vamos dormir meia-noite, quarta-feira que vem, tá? Tem alguém em dupla aqui? Acho que tem só a Dani com dupla. Acho que o resto tá todo mundo sem dupla, né? Professor, eu vou fazer com o Daniel. Tudo bem, problema não. Pode ser, tá? Mariana, se a dissertação de vocês for o mesmo assunto, pode ser, tá? Se não for, eu prefiro que cada um achasse alguma coisa da sua área. Se o seu colega for algo parecido com o seu, tudo certo. Pode mandar, pode ser máximo dupla, tá? Mais que isso eu não quero, não. Tá bom? E eu tô por aqui, tô lá no WhatsApp, tá? Você me chama lá, manda pelo meu privado, manda aqui no... Manda no WhatsApp, tem hora que meus e-mails ficam meio apagados, eu não enxergo no WhatsApp, lá na hora aperta e eu apita lá e eu vejo que eles mandaram, tá? Eu respondo o mais rápido possível, tá bom? Deixa eu fazer uma chamadinha, vai ter uma chamada de vocês? Deixa eu parar a gravação aqui, porque tá bom, né?